módulo 3, aula 15, a escolha do baralho. Escolher um deck, um baralho, não é algo fácil, devido à grande variedade de decks que você irá encontrar por aí. Portanto, nesse curso, usaremos com referência o Petit Lenormand, tá? O nosso objeto de estudo aqui é o Petit Lenormand, mas os ensinamentos aqui servirão para os outros decks que sigam o mesmo padrão, ok? Então, os outros decks, os outros Lenormand que tenham a mesma estrutura de 36 lâminas, que contenham as mesmas lâminas, mesmo que altere as figuras, os desenhos, etc., o significado não será alterável, tá? Porém, quando se fala em baralho cigano, poderemos ter aí uma maior variação. E também temos o tarô cigano, que é um outro oráculo, também com 36 lâminas, mas já tem várias outras características bem particulares. Então, trata-se de outro oráculo. Então, nem todo baralho cigano é igual. Então, temos o baralho Lenormand, que são os segmentos Lenormand, tá? E temos uma grande variedade de Lenormand. Temos o Petit Lenormand, que é o pequeno Lenormand, e temos o Grand Lenormand, que é um outro oráculo. Portanto, usaremos aqui o Petit Lenormand. Temos também o baralho cigano, que aí temos uma grande variedade. Alguns decks têm apenas ilustrações diferentes e nomes diferentes, mas os significados são os mesmos. E outros têm lâminas diferentes com significados diferentes, apesar de seguir o mesmo critério de quantidade de lâminas, que é 36, tá? E temos também o tarô cigano, que, como eu havia explicado antes, trata-se de um oráculo de cartas, porém com uma outra estrutura, com outros significados, é um outro sistema, tá? E você vai encontrar vários outros, tem um baralho de Maria Padilha, baralho de não sei quem. Então, para não confundir, o nosso objeto de estudo nesse curso é o Petit Lenormand. Bom, para início de conversa, para início de estudos, para início de leitura, etc., é indispensável, na verdade, é imprescindível que se tenha o deck, ou seja, que se tenha o baralho, o oráculo, tá? Então, esse é um momento importante na vida do cartomante, principalmente do novo cartomante, aquela pessoa que está iniciando o seu trilhar na cartomancia. Então, eu vou dar algumas dicas que você pode seguir para não cometer erros na hora da compra do seu deck, ok? Então, como o nosso curso é de formação e interpretação oracular, ou seja, para que você se torne um profissional da cartomancia, siga esses critérios. Não compre decks usados, não compre com pressa, porque é necessário observar os detalhes, ok? Mais à frente você vai entender. Em caso de embalagens lacradas, peça ao vendedor que verifique se está tudo ok e confira junto. Então, quando você for, por exemplo, se você for comprar numa livraria e a caixa estiver com aquele lacre para que as pessoas não fiquem violando e não danifiquem o produto, você pode solicitar a um vendedor que abra a caixa para que você confira o deck se está tudo ok, certo? O Petit Lenormand deve conter 36 lâminas, então confira se há essa quantidade de lâminas, confira se há alguma repetida e, se houver, substitua, troque aquele deck. Por quê?
tem que ter essa quantidade de lâminas, as 36 lâminas, e não pode ter repetições. Pode ser que tenha lâminas a mais e que você possa descartar, mas é imprescindível que haja 36 lâminas do número 1 ao 36, cada uma no seu lugar. Então pode vir mais, se vier repetida e for mais, não tem problema. Agora, se houver repetições e essas repetições descaracterizem esse número de 36, será obrigatório que você substitua, senão você vai perder o deck, ele não vai funcionar com menos lâminas, ok? Nem com menos, nem com mais. Então tem que ter uma lâmina de cada um e que o total dê 36. Bom, ficou bem entendido essa parte, né? Não compre decks com defeitos, por exemplo, decks amassados, decks rasgados, faltando desenho, mal impressos, qualquer tipo de defeito que prejudique a interpretação, prejudique o manuseio, a interpretação, a compreensão do que se está olhando. Evite, descarte. Atente-se à qualidade do material, escolha o que tenha maior durabilidade. Logicamente, decks mais baratos têm uma qualidade menor. Decks mais caros têm a tendência de serem terem mais qualidades, mas o valor em si não quer dizer muita coisa. Então, verifique o deck, se o material tem resistência, qual tipo de material, se é de fácil manuseio, se é confortável na hora do embaralhar. Confira todas essas coisas, tá? Atente-se também ao tamanho do deck, escolha um que seja proporcional ao tamanho de sua mão. Bom, esse item é muito importante. Eu lembro que o meu primeiro tarô, ele era extremamente grande e totalmente desconfortável para que eu fosse embaralhar. Nossa, era muito desconfortável porque ele era muito maior do que a palma da minha mão. Então, tanto para embaralhá-lo quanto para manusear e dispor na mesa, era dificultoso. Eu acabei aposentando esse deck e uso para tirar foto para pôr nas redes sociais. Então não serviu para o trabalho. Então é importante que o deck caiba na sua mão e que seja fácil de manusear, de embaralhar, principalmente para que não seja desconfortável, ok? Então não compre decks muito pequenos nem muito grandes. Compre o deck ideal para o tamanho da sua mão. Nem todo deck é igual. Mesmo contendo 36 lâminas, há variações significativas de cartas e significados. Portanto, compre um Petit Lenormand para acompanhar o curso. Se você quiser outro deck, por exemplo, um Gypsy Lenormand, aqueles baralhos que não necessariamente tem um segmento Lenormand, que você vai encontrar somente o nome baralho cigano, etc., você pode comprar depois que você terminar o curso, ok? Mas para acompanhar os estudos desse curso, compre um Petit Lenormand, procure um Petit Lenormand, porque assim você vai conseguir acompanhar o curso sem que haja equívocos e atrapalhações. A partir daí, depois você pode comprar qualquer outro deck, porque você já vai ter uma base melhor e maior facilidade em adaptar-se com aquele deck, especialmente se for alguma outra versão do Lenormand, ok? Por exemplo, o Gypsy Lenormand vai mudar algumas lâminas que tem no Petit Lenormand não existe no Gypsy Lenormand, então não adianta você comprar um só porque é Lenormand e não ter as lâminas que a gente vai ter aqui nesse curso, ok? Atente-se a isso. Se você compra o deck,
e vai usá-lo, logicamente, você tem que tomar cuidado para a conservação do seu baralho. Então vamos lá. Vamos começar pelos cuidados físicos, ok? Primeiro, não jogue fora a caixa e nem o livro ou o livreto que vem junto ao deck. Um dos grandes erros das pessoas é desprezar a embalagem original do deck. Alguns vêm com livro, tá? Aqueles livros que uns são guias de bolso, outros são livros maiores, mais bem elaborados, e outros são livretos, pequenos manuais para orientação. Não despreze nem a embalagem, nem o livro, de forma alguma, tá? Não jogue fora. Leia e depois guarde. Se seu deck vier com um manual, livreto ou livro, jamais o despreze. Leia-o e releia-o sempre. Há decks que têm em sua composição lâminas, símbolos e, consequentemente, mensagens diferentes, tá? Então, o que vai falar exatamente sobre aquele deck que você tem em mãos é o material que vem junto com ele. Atente-se a isso. Não deixe seu deck à toa ou disponha-o em qualquer superfície. Então, sempre que você for dispor seu deck em alguma superfície, tome os cuidados para que o local esteja limpo, seco e não tenha nada que possa manchar ou arranhar ou molhar o deck, as lâminas, tá? Lembre-se sempre de verificar se o local do qual você irá dispor as lâminas não está sujo, empoeirado ou até mesmo molhado. É por esse motivo também que você deve guardar a embalagem para que você terminou de usar, guarde dentro da embalagem para evitar que danifique o oráculo. Terminou de usar, guarde na caixa, num saco de pano ou qualquer outro lugar seguro e seco, tá? Se por algum motivo você perder a caixa, tenha um pano, um saquinho próprio para guardar o oráculo. Lembrando que o pano que você vai envolver o oráculo não pode ser qualquer pano e não pode ser usado para outra finalidade. É somente para aquilo. Não deixe exposto de forma que outras pessoas possam manusear seu deck. Se o deck for ser usado em consultas, orientações, etc., no caso de outras pessoas, não utilize-o em cima de cama, nem em banheiros ou perto de bebidas alcoólicas e respeite os horários. A questão dos horários vamos ver mais à frente, ok? Então, se você tiver um deck que é só para estudos, você não vai usar para fazer consulta para outras pessoas, consulta de forma profissional, não vejo tanto problema do local que você vai usar. Mas se o deck é para auxiliar pessoas e que vai ser seu objeto de trabalho, respeite-o, tá? Usar o baralho cigano para consultas oraculares não é a mesma coisa que usá-lo para estudos apenas. Então, quando você vai usar o baralho, você comprou o baralho, assim que você tirá-lo da caixa, você já pode usá-lo. Quando se é para estudo e ele vai funcionar, ok? Agora, quando falamos de atendimento oracular, de orientação espiritual, de tratamentos terapêuticos com esse oráculo, aí as coisas mudam de posição e há alguns cuidados a serem tomados. Veremos logo mais à frente. Agora os cuidados energéticos, tá? Sempre que for usar o deck, ao tirá-lo do invólucro, faça uma breve oração. Sempre antes de usar o seu oráculo, reverencie-o para que haja respeito e uma boa sintonia. Lembre-se de limpá-lo energeticamente antes de um atendimento e depois, para dissipar as possíveis energias energéticas. Energias energéticas, gente.
Lembre-se de limpá-lo energeticamente lembre-se de limpá-lo energeticamente antes de um atendimento e depois, para dissipar as possíveis energias negativas processadas durante os atendimentos. No slide vai ter energias energéticas, mas era para ser negativas no lugar de energéticas, tá? Então, desconsiderem esse erro aí de escrita. Passe-o na fumaça do incenso, passe num copo com água e sal, passe pela chama da vela. Isso é para fazer a limpeza energética do baralho, ok? Então, sempre antes de uma consulta, você deve fazer uma limpeza energética que você poderá criar o seu próprio método de limpeza. Eu estou sugerindo aqui que você passe no incenso, que é a forma mais comum e mais prática, ou por cima do copo ou qualquer outro recipiente que contenha água e sal, pode ser sal de cozinha, pode ser sal grosso, para poder limpar. E também você pode passar pela chama da vela. Seja como for que você faça, sempre mentalize as energias, as possíveis energias negativas absorvidas durante a consulta sendo dissipadas, tá? Então, tem vezes que eu apenas assopro o baralho, mas sempre mentalizando a limpeza energética do mesmo. Bom, acho que essa parte ficou bem compreensível, tá? Chegamos ao fim dessa aula. Você poderá reprisar essa aula quantas vezes quiser. Eu super recomendo. Atente-se a esses cuidados, cuide do seu oráculo, crie um vínculo com ele e bons estudos e até a próxima aula.